Tá bom, então, boa tarde para todas, para todos, para todes. Dizer que é um prazer muito grande estar aqui contribuindo para esse ENAFEI, um encontro da FEI, né, um encontro de pesquisa, da FEI, de publicações, de debates. Eu quero super parabenizar ao conjunto dos alunos e alunas da pós-graduação que se dedicam ano após ano à realização desse evento, que nos deixa muito orgulhosos, nós, professores e professoras do PPGA. E também parabenizar o professor Ayman, tá? Que tem atuado aí nas últimas edições como mentor, né, como apoiador, como uma figura muito afetiva nessa relação muito próxima aí com os alunos, com as alunas, para que esse evento aconteça de forma tão bem organizada, com tanto cuidado, com tanto carinho. Então, parabenizar aí o meu colega, o professor Ayman, e a todos os alunos e alunas do programa. E dar saudações a todos os que estão presentes aqui nessa sessão de hoje. Então, me toca apresentar essa sessão, em que a gente vai ter a oportunidade de escutar uma pesquisadora de fora, né? É sempre bom para nós, no nosso programa, e para os convidados de outras instituições que estejam por aqui, aprendermos com pessoas de outros programas, nesse caso, de outros países, inclusive, com outras experiências, com outras vivências que vêm se somar às nossas. E, enfim, temos muito a aprender com a professora Mariana Lima Bandeira, sobre pesquisas qualitativas e as trajetórias de pesquisa que ela tem feito, que ela tem a nos ensinar sobre isso. Eu vou fazer a apresentação protocolar, né, que foi encaminhado pela coordenação do evento, da professora Mariana Lima Bandeira. Então, essa apresentação diz o seguinte, eu estou com minha colinha aqui no celular, ela diz o seguinte, professora doutora Mariana Lima Bandeira é economista de formação, é doutora em administração pela Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, e com pós-doutorados no Centro Universitário FEI e na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Atua como professora titular na Universidade Andina Simão Bolívar, no Equador, onde também coordena o doutorado e mestrado em gestão de talentos humanos. Suas pesquisas seguem uma abordagem sociológica e crítica da administração, voltada para temas como diversidade, inclusão, identidade e desenvolvimento territorial, com experiências docentes e de pesquisa nos Estados Unidos, Peru e Equador, além do Brasil, eu acrescentaria. Mariana também integra redes acadêmicas internacionais e grupos de pesquisa no Brasil, desculpa, já estava aqui, sempre conectando a teoria, a prática e transformação social. Essa é a apresentação protocolar. Porém, eu vou ter que pedir a todos e todas, bem rapidinho, porque não me cabe hoje falar, e sim passar a palavra para a minha colega Mariana Lima Bandeira, eu vou pedir uma licença poética para dizer que essa apresentação protocolar não faz jus à relação minha com a professora Mariana. Então, dizer que, na verdade, a professora Mariana Lima Bandeira, um colega, na época, coordenador do PPGA, o professor Edmilson Moraes, chegou um dia na minha sala, aí no quinto andar do prédio da FEI do Campo São Paulo, e disse, Pedro, tem um colega aqui, que, na verdade, quem está nos colocando em contato, quem está aproximando ela da FEI, é uma professora, colega nossa aqui, a professora Mel, e ela está interessada em vir aqui no Brasil e fazer um estágio de pós-doutorado, enfim, passar um tempo aqui por São Paulo. E acho que os temas dela, pelo que eu acabei de ler aqui, quem conhece, talvez já fez essa conexão, tem a ver com os seus. Ela está interessada em diversidade, questões de identidade, que são os meus temas de pesquisa no PPGA da FEI. Para quem é do programa da FEI, deve me conhecer o tipo de produção que eu desenvolvo. E você tem interesse em conversar com ela? Eu falei, claro, sim, vamos conversar e tal. E fizemos uma reunião, na época, por Skype, foi antes da pandemia, conversamos por Skype, nos apresentamos, e já foi uma identificação ali muito interessante, né? Do jeito da professora Mariana falar, dos interesses de vir no Brasil. E ela veio, e ela articulou as coisas, enfim, se movimentou na instituição dela, enfim, nessa rede de cooperação com o Brasil, e veio, ficou um tempo, não sei se chegou a 12 meses completo, acredito que sim, a professora Mariana depois me corrige, 10 meses, aqui na FEI, aqui em São Paulo, no PPGA da FEI, concedemos uma sala de trabalho para ela, eu mesmo franqueei minha sala para que ela usasse, se assim desejasse, e foi uma experiência muito, muito gratificante, eu não vou ficar falando bastante, mas dizer que, junto com ela,
Trabalhamos na disciplina Epistemologia da Administração, que é a disciplina que eu sou responsável, no programa de doutorado em Administração. Ela foi todas as aulas comigo, fomos ministrando as aulas juntos, enfim. Dessa participação dela na disciplina do doutorado, voltando para o Equador, ela, em função dessas redes múltiplas e internacionais que ela participa, ela me convidou para escrevermos um capítulo de livro juntos, publicados na prestigiosa Universidade Autônoma do México, né? E aí fui escrevendo as partes em português, passava para ela complementava e, ao mesmo tempo, ia traduzindo no espanhol, e assim passamos por um processo avaliativo, né? Foi aprovado e publicamos o capítulo na Universidade Autônoma do México, coordenamos um número especial na revista de gestão social e ambiental sobre diversidade, e publicamos, salvo engano, cerca de 3 artigos juntos já, além de várias bancas que a Mariana participou, de alunos meus, alunas minhas, várias, de mestrado, doutorado, e qualificação, sempre numa postura muito colaborativa, ajudando a enxergar coisas que a gente não tinha conseguido enxergar até aquele momento. E atualmente compartilhamos penso que posso dizer assim, meio que uma coorientação, porque também, em função dos esforços da professora Mariana Lima Bandeira, a FEI recebeu, esse ano de 2025, 3 alunos no âmbito do programa Move América. O programa Move América é um programa criado pelo governo federal, pela CAPES, para a movimentação de estudantes latino-americanos para o Brasil. É um programa bacana, coloca o Brasil numa postura muito bonita, muito altiva, sem arrogância, na cooperação internacional com a América Latina, porque abrindo possibilidades para estudantes de outros países da América Latina virem, trocarem conosco, aprendermos conosco, e ensinarem a nós outros a partir de bolsas concedidas pelo governo brasileiro, né? Então, o Brasil assumindo uma posição, né, interessante, bacana, protagonista, posso dizer assim, sem arrogância, no contexto da nossa América, né, de nossa América. E graças a esses programas, como todos devem saber, eles surgem assim, né, digamos, o governo federal cria um programa, mas eles só se materializam se já existem relações, laços, né, entre pessoas. E foi graças aos laços que não só eu, como vários outros colegas da FEI, tínhamos com a professora Mariana Bandeira, que tinha vindo aqui com a comissão de estudantes, né, com um grupo de estudantes da Universidade Andina, interessados de conhecer São Paulo, conhecer o Brasil, que nós chegamos a receber 5 alunos ao total, nesse programa Move América, sendo que 3 deles, né, do Equador e da Universidade Andina Simão Bolívar, graças a essa parceria com a Mariana Lima Bandeira. E nesse quadro, eu estou meio que responsável da coorientação de uma dessas alunas que veio, a Ruth Galegos, uma pessoa muito especial também, do mesmo quilate que a professora Mariana Lima Bandeira, e, enfim, estamos trabalhando junto na supervisão da tese de doutorado da Ruth. Enfim, então, tudo isso para dizer dos laços acadêmicos, mas reforçar, para finalizar, os laços afetivos que nos ligam também. E vou fazer isso com uma frase só, digamos, curta. Né? Ao longo da nossa trajetória, a gente encontra, por vezes, alguns desafetos, espero que para todos vocês, todas vocês, sejam poucos ao longo das trajetórias profissionais de vocês, por vezes se encontra, é preciso saber seguir aquela estratégia do Tai Chi Chuan, né? Se livrar um pouco e deixar essas pessoas passarem, minimizar o efeito delas nas nossas vidas. Encontramos muitos bons colegas e boas parcerias acadêmicas e de troca, e talvez um tanto aí de amigos, né, e amigas. Então, dizer que, para mim, a Mariana é não só uma parceira, uma colega de trabalho, alguém com quem eu compartilho essas conquistas que acabei de falar para vocês, mas uma amiga do coração, uma pessoa com quem eu compartilho experiências vividas, para além do mundo do trabalho, e procuro acompanhar também as experiências vividas por ela. Então, dizer que é uma alegria muito grande fazer essa apresentação não protocolar da Mariana e passar a palavra para ela e ficar aqui à disposição de mediar o diálogo dela com vocês. Obrigado, Mário, por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui, nem que seja virtualmente, na FEI. Ai, Pedro, você me emociona muito sempre, porque, bom, quem conhece o professor Pedro Jaime sabe que, além de um cientista também de alto nível, de alto quilate, como você sabe dizer aí, né, Pedro? Você é um ser humano de muita luz, né? E eu também, eu quando comecei minha carreira acadêmica,
eu tive uma formação um pouco mais positivista e pensei que o lado espiritual, o lado da afetividade, ele tinha que ser eliminado da pesquisa acadêmica. E, graças a Deus, eu acho que eu fui me desvirtuando desse caminho, que eu acho que é um caminho muito enviesado, né? E hoje eu consigo assumir minhas afetividades, minhas amizades, minha subjetividade, assumir e embandeirá-las também, dentro também de uma corrente espiritual, e acredito que não são dissonantes, vamos dizer assim. Então, Pedro, eu me conecto com você, não só na pesquisa, não só nos valores também humanos, nos valores sociais, que a gente também compartilha, por exemplo, valores culturais de família, né, de cuidado, mas também eu acho que na espiritualidade. Então, eu me sinto assim, muito honrada de estar aqui, eu me sinto tão feliz e tão em casa de que você esteja me acompanhando nesse webinar. E a minha conferência, vamos dizer assim, ela não tem PowerPoint por um motivo físico, o Pedro sabe, mas também eu acho que é lindo, legal ficar um pouco mais livre, né, num webinar assim, tentando conversar sobre pesquisa como uma coisa natural que nos toca a todos. Todos nós somos pesquisadores, todos nós somos curiosos, vamos pesquisar, investigar e conhecer um pouco sobre temas que nos movem. Então, o título, né, que eu coloquei, Perspectivas Qualitativas na Pesquisa de Administração, é justamente para não falar só da pesquisa qualitativa, mas é para falar de como esse qualitativo ele está transversal na pesquisa em administração, inclusive pesquisa literária, pesquisa de revisão de literatura, documental, ou pesquisas quantitativas também. Então, eu vou um pouco falar sobre minhas aprendizagens, sobre minhas reflexões ao longo do tempo, e hoje, sem medo. Um pouco para que vocês entendam como eu fui parar também na FEI. Quando eu fiz o mestrado com a Melby Zúñiga Huertas, que é professora da FEI, na área de marketing. Nós trabalhamos juntas na área de marketing, fizemos pesquisa na área de marketing, mas desde aquela época a gente já trabalhava com escalas que tem esse lado qualitativo de tentar medir construtos, né? De medir o subjetivo, de medir a percepção, a opinião, o sentimento. Para vocês verem que, quando a gente fala de uma escala Likert, e que tem graduações de muito satisfeito, pouco satisfeito, ou temas e construtos que não são conceitos que a gente pode medir, por exemplo, 1, 2, 3, 4, a gente tem que construir uma ponte qualitativa para você poder fazer essa medição, vamos dizer assim, de uma realidade subjetiva. Então, eu começo a perceber aí que a pesquisa, apesar de ter essa visão positivista, de querer medir fenômenos, às vezes, imensuráveis, né? Vamos medir o amor, vamos medir a amizade, vamos medir a felicidade, agora tem índice de felicidade, nós também atravessamos pelo qualitativo. E também, claro, vamos colocar todos os dados estatísticos, as medidas estatísticas para validar essa escala, e todos os quantitativos podem até estar questionando tudo isso, mas ainda assim, por exemplo, quando a gente fala erro tipo 1, erro tipo 2, ou a curva normal, a gente tem sempre essa flexibilidade dentro dos dados quantitativos também, para trabalhar a pesquisa quantitativa. E ao longo do tempo também eu fui claro, a amizade com a Melby, ela ficou sendo alimentada durante todo o tempo. Ela se mudou para o Brasil, ela é peruana, se mudou para o Brasil, se casou com um brasileiro, tem 2 filhos maravilhosos, e ao mesmo tempo que também eu me casava, eu tinha filhos, e nossas vidas também foram se misturando com um contexto familiar e de pesquisa, a gente começando a trocar, e Melby me fez ir por esse caminho também, chegar à FEI e chegar na sala do Pedro. E trabalhamos juntos 10 meses, Pedro, mas parece que foi toda uma vida, na verdade. Com o Pedro, eu aprendi a aprofundar
e não ter medo da pesquisa qualitativa, na verdade. Até então, eu tinha feito minha tese de doutorado com análise de discurso. E no dia da defesa, uns professores, quando fizeram a minha arguição, vamos dizer assim, me fizeram ver que existem várias correntes da análise de discurso, que até então eu desconhecia. E ali eu pude perceber que quando a gente termina o nosso doutorado, na verdade, a gente está iniciando a carreira de pesquisador. O que me deu um pouco de leveza também com relação ao meu desconhecimento de muitas coisas que eu ainda não sabia naquela época e que eu podia aprender. Né? Então, eu me envolvi muito com a pesquisa qualitativa nesse momento, a partir desse momento. Tive um período de maternidade, do qual eu me orgulho muito, porque eu adoro ser mãe, e no qual também eu aprendi a ser um pouco mais madura nas minhas ponderações e até nas minhas perguntas, sim. E quando eu vou para o Brasil para fazer o meu pós-doutorado, eu senti que eu comecei um processo realmente de uma evolução acadêmica muito grande. Então, olho para trás e vejo a pesquisa quantitativa atravessada pelo olhar qualitativo. Atualmente, eu tenho me dedicado muito à pesquisa bibliográfica, revisão sistemática de literatura, scope review, revisões integrativas de literatura. E quando a gente faz todo esse processo da revisão sistemática, e que, na verdade, ela guia todas as pesquisas bibliográficas, inclusive a pesquisa bibliográfica comum, para construir um marco teórico, ela está cada vez mais se respaldando nessas etapas iniciais da revisão sistemática de literatura, né? De construir frases de busca, de poder selecionar critérios de inclusão, seleção de textos, exclusão de textos, duplicados, e todo esse processo de fluxo que aparece nas revisões de literatura, elas têm uma origem na revisão sistemática de literatura. E a avaliação da qualidade da evidência, que é uma das metodologias das revisões bibliográficas inspiradas na revisão sistemática de literatura, ela se baseia numa análise de conteúdo, na verdade, porque a gente estabelece categorias temáticas para analisar aquelas evidências daqueles textos que já produziram um estudo empírico. E quando a gente está construindo a categoria temática para analisar aqueles textos e descobrir quais são as tendências de algum tema, ou como foi a evolução histórica de outro tema, a gente está sendo atravessado também por esse olhar qualitativo, por esse olhar da interpretação. Né? A gente está construindo pontes lógicas entre esses dados, que são as evidências desses textos, e as categorias temáticas que a gente está nomeando e justificando. E, às vezes, essa justificativa tem a ver com base em outras literaturas que sustentam esse trabalho também de análise de conteúdo, de estabelecer códigos e ir codificando o texto, depois agrupá-los e depois fazer reflexões analíticas sobre esse processo de codificação. E a partir do momento que eu começo a estudar revisão sistemática de literatura e derivar aí até a bibliometria, né? Na verdade, eu comecei pela bibliometria na pandemia, e depois eu fui vendo que a bibliometria usava alguns textos que faziam bibliometria, eles também se preocupavam em analisar o conteúdo, e aí fui migrando para revisão sistemática de literatura e as outras revisões de literatura. Eu fui percebendo que esse ato de interpretar, e de acordo com nossas escolhas subjetivas, que estão embasadas em formação, em valores, em conteúdos que a gente já leu, nossa trajetória de pesquisadores, às vezes nem formais, mas também pesquisadores informais que somos, eles vão também, né, nos atravessando com esse olhar qualitativo, até pelas escolhas de literatura, a escolha do método. Então, tudo tem que estar encaixado, mas também tem que ter encaixado em nós. Né? Então, a pesquisa qualitativa, ela, para mim, esse olhar qualitativo, né, essa perspectiva qualitativa, ela está atravessando toda a pesquisa na administração, seja na parte quantitativa, né,
aí dei alguns exemplos, de repente até os estatísticos poderiam identificar esses espaços, né, da subjetividade aí em nosso, com uma melhor nomenclatura, vamos dizer assim, explicando quantitativamente ou estatisticamente todos esses elementos, mas também na revisão bibliográfica, nas revisões, nos vários tipos de revisões bibliográficas que temos. E quando a gente olha para a pesquisa qualitativa em si, de todas as correntes de análise de discurso que eu conheço e das correntes de análise de conteúdo que eu conheço, e da análise narrativa, que também o Pedro, obviamente, sabe muito mais além do que eu, mas ele parte de uma base de estabelecer essa conexão entre categorias temáticas, entre códigos, entre nomes, rótulos, que a gente vai alinhando com os dados qualitativos, de textos, e inclusive de imagens. Atualmente também tem se produzido muito trabalho interessantíssimo com fotografias, com documentais, com filmes, com vídeos e com áudios, análise de música. Então, todos esses são fontes de dados que poderiam ser usados, né? Poderiam ser usados dentro da análise. Olha, Mel. Pessoal, eu acho que a Mariana ficou tão emocionada com a chegada da querida Melby, amiga de muito tempo, que até travou o vídeo dela. Vamos ver se ela consegue retornar. Lembrando que a comissão do evento solicitou que vocês vão elaborando aí pelo chat, se não me engano, as suas perguntas, e alguém da parte da comissão vai encaminhar essas perguntas para mim, para que eu possa facilitar o processo de mediação aqui com a Mariana. Devolvo a palavra para a Mariana, acho que o computador dela voltou o vídeo, né? Voltou, era eu, né? Me peço desculpas. Tem coisas que a gente não tem controle. Vejam. Falando sobre a perspectiva qualitativa. Né? Bom, enfim. E, na verdade, mais ou menos é essa dentro dessa linha de argumentação que eu trago. Né? A perspectiva qualitativa, ela é transversalizada dentro da pesquisa em administração, esse olhar qualitativo, essa visão qualitativa, tanto nos dados quantitativos quanto nos dados também qualitativos. Teoricamente, né, a pesquisa qualitativa ela se caracteriza por dados não estruturados, por lidar com dados não estruturados, e a ideia é organizar, estruturar esses dados, né? Apesar de que poderia parecer, inclusive, num primeiro momento, meio dissonante do que é o qualitativo. Mas o qualitativo não pode ser sinônimo de falta de uma estrutura ou falta de um processo analítico claro, definido. O qualitativo é uma organização desses dados de tal modo que se aprofunde certos elementos, que se discuta de certos elementos dentro da área de administração, dentro do campo de administração. Eu tive um professor no doutorado, o professor Paulo Mota, que foi, inclusive, meu orientador, que ele dizia que antes, né, na década de 50, 60, as teorias eram construídas a partir de reflexão, a partir de pensamentos filosóficos também, combinados com um olhar prático, né, mas não tinham tanto o rigor científico que temos hoje. Por exemplo, da década dos 90 para cá, o Brasil, México, Colômbia, eu acho que a Argentina e Chile também avançaram muito na pesquisa. Então, tem vários estudos sobre, inclusive, métodos, técnicas de pesquisa, e se combinam todos os elementos. Agora também trabalhamos a pesquisa mista, porque vimos também que existem combinações de dados quantitativos com qualitativos que dão uma melhor explicação, né, teórica para certos fenômenos dentro da área de administração. E atualmente a gente se vê também num movimento, eu acho, pendular,
eu diria, para o lado extremo, de uma produção acadêmica desenfreada e que, às vezes, falta um pouco esse vamos parar, vamos saber o que esses dados estão contribuindo para uma teoria. Ontem mesmo eu dei uma conferência, também uma aula, que falava sobre para que essa ciência, né? Essa ciência, ela vai ser a serviço de um mercado até de produtividade, de só quantificar essas produções, essas publicações, ou a serviço de uma sociedade, do bem comum, do bem-estar social, vamos dizer assim. Então, eu acredito, assim, que eu gostaria muito de trazer, né, dentro dessa perspectiva qualitativa da pesquisa em administração, eu acho que 2 elementos muito fundamentais que têm a ver com a minha história de vida, com minhas aprendizagens também, e pelo meu contínuo aprender. Eu continuo, até curso de escritura acadêmica, eu me meto para poder estudar mais. Eu continuo sempre nesse desejo da aprendizagem, desejo de escutar outras pessoas, como são as aprendizagens também das outras pessoas. Então, dentro dessa minha trajetória, dentro dessa minha perspectiva, e eu acho que é singular também, né, que eu acho que eu tive muita sorte. Gente, eu não sofri nem mestrado, nem doutorado, adorei tudo que eu fiz da vida, então eu realmente acredito que eu tenho uma iluminação aí. Mas são 2 pontos que eu queria colocar, enfatizar e, de repente, até deixar aberto para a participação de vocês. Que a pesquisa, o olhar qualitativo, essa perspectiva, ela está atravessada na área, no campo de administração. E outro, que a pesquisa ela deveria servir a um propósito maior, né? Não é só publicar, mas realmente melhorar a vida das pessoas, transformar a vida das pessoas. Pedro falou um pouco sobre a minha preocupação com a transformação social. E, efetivamente, nos últimos tempos, eu tenho me dedicado realmente a uma pesquisa que possa ajudar outras pessoas a melhorarem suas ferramentas, às vezes, para lidar, inclusive com estresse, né? Pedro não disse, mas um aluno que orientou, e nós trabalhamos juntos no artigo, ganhou um prêmio no congresso do ano passado, lembra, Pedro, do INAPEGS, né? E o trabalho era a pesquisa sobre burnout. Pós-pandemia, perdão, isso foi portunhol. Pós-pandemia, nós temos muitos casos de burnout que às vezes são invisibilizados, e essa pesquisa trouxe à luz algumas estratégias e ferramentas, né, para que se possa melhorar. Com relação a essa transformação, a gente pode pensar no nível micro, no indivíduo, no grupo, na organização, em grupos sociais e até em sociedades. Então, meu trabalho, por exemplo, quando falo sobre desenvolvimento territorial, desenvolvimento rural, estou com uma pesquisa interessante sobre qual é o alcance da inovação social. A gente está aterrissando também para que esse grupo possa desenvolver em outras linhas. E escutar o que a comunidade, ou uma sociedade, ou até um grupo dentro da empresa, de uma organização, ele pensa, ele percebe, nos ajuda muito desses insumos, porque essa é a vida que está ali sendo desenvolvida nesse ambiente organizacional. Então, eu vou parar por aqui a minha exposição, né? Nós podemos entrar em alguns detalhes da pesquisa qualitativa, mas o meu propósito aqui era mostrar que esse olhar está permeado em todas as formas da pesquisa em administração. Obrigada, Pedro, obrigada a todos que estão escutando ou que vão escutar esse vídeo. Muito obrigado, Mari, pela exposição inicial. Eu vou ficar aqui nessa função da moderação. Temos aqui a sala onde a gente está e tem a transmissão que está acontecendo pelo YouTube, e ver se os meus colegas, alunos da FEI, vão me encaminhando possíveis perguntas que a plateia está interessada em debater com você. Eu vou levantar uma primeira, enquanto as pessoas vão se organizando para fazer suas perguntas, e a coordenação do evento vai me passando, que é a seguinte. Bom, em primeiro lugar, saudar mais uma vez a sua palestra, dizer que eu gostei muito, que é bem a ver com você, uma frase, né, se eu tivesse que pensar uma frase da sua palestra, entre várias, eu gostei muito dessa que você fala,
que na estruturação da pesquisa, tudo tem que estar muito bem encaixado, mas também encaixando em nós, né? Enfim, e aí eu faria um paralelo, tem uma frase que eu cito dos meus alunos, que eu até coloquei em epígrafe na minha tese de doutorado também, um pesquisador que fala que todo trabalho científico tem um lado autobiográfico, né? O pesquisador se revela através do seu trabalho científico também, e ele até complementa, diz não só nos objetos escolhidos para serem investigados, digamos assim, né, nos sujeitos, objetos da investigação, mas também nos próprios processos de análise, né, que os pesquisadores e as pesquisadoras vão se revelando também, né? Então, dizer que eu achei muito bonita a sua frase de que na metodologia tudo tem que estar muito bem encaixado, mas também encaixando em nós, né? As nossas escolhas metodológicas têm que, de alguma forma, estar alinhadas com as nossas posturas na vida, enfim, naquilo que a gente acredita também como sendo o fazer científico, o que cai bem para a gente como sendo fazer científico. Mas eu te faria a primeira pergunta, depois já vou juntando com as demais, que é sobre, se você pudesse explorar um pouquinho essa relação, para a gente, esse contexto internacional, né? Como que é a convivência no programa de pós, no Equador, né? No seu programa, no seu país, no campo da administração, no seu programa, no seu país, essa convivência entre as metodologias qualitativas, quantitativas, multimétodo, enfim, essas diferentes possibilidades de fazer ciência no campo da administração são respeitadas, são valorizadas, há uma boa convivência entre elas, né? Acho que durante o tempo houve, né, essa separação, essa demarcação até de poder quantitativo, qualitativo, enfim. E hoje acho que a gente tem caminhado, né, para um respeito entre as diferentes abordagens epistemológicas, metodológicas, e para uma convivência mais aberta, mais plural, né? Queria saber como se, aqui no Brasil, como se passa isso no Equador, enfim, te ouvir um pouco em relação a isso, enquanto eu vou selecionando as perguntas aqui, tá bom? Obrigada, Pedro. Essa é uma pergunta linda, porque o Equador, eu acho que foi um dos últimos, se não o último país, a entrar nessa corrida da avaliação da qualidade da educação superior. Aqui, enquanto no Brasil eu já escutava isso desde quando eu entrei no mestrado, em 97, no Equador foi em 2008, e eu participei desse processo, né? Eu fui parte do grupo de pesquisa que fez um levantamento inicial, a linha de base, como vamos falar assim, de como estava a educação superior aqui no país. Número de professores, número de alunos, matérias, graduação e questões mais administrativas dentro da parte da academia, mas também da pesquisa, investimento em pesquisa, trabalho de formação, por exemplo, docente, doutores. Inclusive, naquela época, em 2008, havia 1.500 doutores no país, e hoje tem mais de 8.000 doutores no país. Então, houve um processo aqui no Equador, um pouco mais tardio, mas a gente está correndo nessa linha. Quando eu cheguei aqui no país, era em 2005, comecei a dar aula para pós-graduação em administração e comunicação. E as metodologias não eram completas, vamos dizer assim. A metodologia de uma dissertação de mestrado aqui, primeiro que os cursos de mestrado eram, em sua maioria esmagadora, mestrados profissionalizantes. Tá? Hoje ainda é a maioria, mas não é ainda. Encontramos algumas questões acadêmicas, algumas matérias acadêmicas de metodologia nos mestrados profissionais, um pouco mais tentando melhorar a qualidade da informação que é gerada na pesquisa, né? Porque os dados eles têm que ser processados de alguma forma e gerar alguma informação. E pouco a pouco, e na hora de administração, então, a metodologia se restringia a fazer um questionário que, se passasse por um processo de validação de escala, Melby, era abaixo do nível do mar. Mas, ou entrevistas em que as pessoas, os mestrandos, porque não tinham essa base metodológica, eles simplesmente descreviam o que as pessoas diziam. Eles não faziam análise, eles descreviam esses dados, né? Então, atualmente, eu acho que a gente tem, aqui no Equador, conseguido dar um pouco essa diferença de como faz diferença para uma tese, uma dissertação e uma tese bem estruturada, a análise de dados, pensar no modelo metodológico de dados, quantitativo ou qualitativo, tá? Então,
respondendo hoje a sua pergunta, existe uma tendência aqui, uma paixão pelos dados quantitativos, por gráficos, por, sabe assim, tabelas, nuvens e tudo que seja visualmente gráfico. Existem algumas poucas análises quantitativas bem feitas, né, com teste de hipóteses ou validação de escalas, etc. E, por exemplo, algo que eu acho que a gente conseguiu no doutorado em administração, que é o primeiro doutorado no país, né? É o doutorado que Fernando, meu marido e eu desenhamos, com base, claro, inspirados na Fundação Getúlio Vargas, mas hoje já tem outra configuração. Esse doutorado está vigente desde 2007. Eu acho que uma das grandes questões que foi aí é esse análise quantitativa e análise qualitativa, trazendo esses modelos de pesquisa. Então, desde então, a gente vem influenciando, eu acho que o modo de fazer pesquisa em administração aqui, que isso vai se trasladando. Por exemplo, dentro dos nossos graduados, nossos doutores, nós temos 3 reitores, um vice-reitor e 2 decanos até hoje. Né? Então, essas pessoas também vão fazendo diferença nos desenhos da pesquisa. Percebo, como eu transito um pouco por América Latina, eu percebo que tem certas universidades, por exemplo, no Peru, que tem muito presente os métodos qualitativos. Por exemplo, a Católica do Peru, em certas áreas de conhecimento, na área mais comportamental, tem professores que trabalham métodos qualitativos com muita seriedade. Eu participei num congresso da Rede Pilares e assisti. Rede Pilares é rede de pós-grados de investigação em administração e estudos organizacionais da América Latina. Ampliando esse nome. Então, eles trouxeram assim, muitas pesquisas muito interessantes com métodos de análise de discurso, análise de narrativas, análise de imagens paradas, a fotografia. O Brasil, claro, eu acho que tem muito fortalecido a pesquisa em si, na área de administração, quantitativa, qualitativa, mista, ou multimétodos. O México também acho que está bem avançado também, tem muito bem parado, inclusive quando a gente olha as revistas indexadas em Scopus, Brasil, México, Chile, Colômbia, Argentina, eles estão na ponta. Peru não fica atrás, aparece no gráfico. Equador ainda não aparece, mas estamos avançando. Então, o que existe aqui nos mestrados profissionais é uma ênfase na coleta de dados, tá? Quando conseguem um diretor de dissertação que sabe alguma coisa na análise de dados, trabalha análise de dados, quant ou quali, né? Mas, na verdade, eu percebo que existe mais uma perspectiva qualitativa, inclusive do quantitativo. Eles tentam fazer um diálogo da teoria com esses dados, entendeu? Então, eles fazem uma coleta de dados de percepções, às vezes não valida a escala, mas interpretam esses dados a partir de uma mirada mais qualitativa, organizando em categorias temáticas da discussão daquela medição que fizeram, vamos dizer assim. Não sei se te respondi a pergunta ou viajei pela minha história. Não, muito bem, muito bom, Mari, respondeu sim, e eu fiz, digamos assim, de forma consciente para dar uma oportunidade para que os presentes aqui, alunos e alunas da FEI ou de outros espaços, pudessem escutar um pouco, né, sobre essa diversidade da América Latina, enfim, a partir da sua experiência, e aí você trouxe na resposta não só do Equador, mas com circulação pelo nosso continente. Eu vou fazer as primeiras 2 perguntas aqui, de pessoas da plateia que encaminharam para a gente, também deixando a minha querida colega Melby Huertas à vontade, se ela quiser comentar, enfim, que te conhece há muito tempo. Aliás, só para tirar não sei, possível mal entendido, quando a Mari estava se apresentando, Melby, ela falou assim, eu fiz o mestrado com a Melby. Sim. No Brasil, pode dar o entendimento de que você fez o mestrado sob a supervisão da Melby, digamos assim. Eu fiz o mestrado com o professor fulano de tal. E, na verdade, Mariana e a Melby foram colegas de mestrado, né? Pelo que eu conheço a história de ambas, na Universidade Federal de Minas Gerais, e aí tem se acompanhado, né, desde então,
as trajetórias e as vidas familiares umas das outras. Só uma pequena curiosidade aí. Mas eu vou partir para as perguntas aqui da plateia para poder a gente aproveitar, né, e, digamos, valorizar, né, as pessoas aqui presentes. Então, João Custódio Pinto se apresenta como aluno de mestrado aqui da FEI Campo São Paulo, e ele faz a seguinte pergunta, né, sobre a estratégia do uso da bibliometria. Ele fala da bibliometria estruturada em análise de rede para dar suporte final a uma revisão sistemática da literatura. Aí ele fala, pergunta porque estou desenvolvendo isso. Qual a avaliação que a professora doutora Mariana Lima Bandeira, em termos de tendências atuais? Essa proposta tem sido evidenciada de forma consistente nesses estudos? Não sei se você quiser, eu repito a pergunta, tá? Complementando, estou usando Zupic e Cater, 2015, além de outros autores aqui que ele fala, e o Prisma S. Aí ele queria saber mais ou menos se você tem algo a dizer sobre isso. Portanto, o uso da bibliometria estruturada em análise de rede para dar suporte final a uma revisão sistemática da literatura. E a Elvira Duran Rojas fala, oi, sou de Colômbia, Universidade de Córdoba, professora do curso de pesquisa de marketing. E fiz mestrado na UFV, não sei se é a Universidade Federal de Viçosa, talvez. Professora Mariana, muito obrigada por sua conversa. Uma pergunta. Das análises qualitativas, narrativa ou de conteúdo, o que considera de maior validez, né? Da análise qualitativa, análise narrativa ou análise de conteúdo? A gente pode fazer, uma segunda pergunta dela, a gente pode fazer análise de conteúdo sem software? Então, são duas perguntas dela, qual a sua inclinação, ou o que supostamente tem maior validez, análise narrativa ou análise de conteúdo, e se é possível fazer análise de conteúdo sem uso de software. Muito obrigada, Pedro. Pedro, Custódio e a menina colombiana é? Elvira Rojas. Elvira. Olá, Elvira. Bom, vou começar com Custódio. Custódio, eu adorei a sua pergunta, porque eu acho que também esse espaço é uma oportunidade para a gente fazer algumas aclarações, esclarecimentos. Olha, gente, 20 anos no Equador e 3 no Peru, são 23 anos fora do Brasil, eu falo portunhol, tá? Primeiro que quando a gente pega a metodologia da bibliometria, a gente tem que entender o que significa a bibliometria, para que serve a bibliometria. A bibliometria é uma fotografia das publicações, tá? É um estudo que te dá um resultado de como está a publicação ou como foi a evolução da publicação. A gente pode também projetar fazer algumas projeções para o futuro, mas com base nas tendências do passado e do presente. Então, a bibliometria, nas suas origens, ela servia para dar respaldo a publicações, por exemplo, das editoras, naquela época que não tinha internet, não é da época de vocês, mas eu já estive em essa época. Eu acho que a minha geração vai passando por várias épocas, assim, até telefone de discar, eu me lembro que tinha cadeado naquela época, né? Então, a bibliometria era para dar sustento a essas editoras se elas publicavam ou não publicavam o livro, né? Ou faziam uma segunda edição, ou faziam uma segunda revisão atualizada e etc. Atualmente, a bibliometria ela serve para vários propósitos. Primeiro, para as avaliações das universidades, de como está a publicação dos professores e etc. Para a avaliação das revistas acadêmicas, que cada vez mais estão sendo indexadas em Scopus, Web of Science, Cielo, Redalic, etc. E também para poder ver, por exemplo, servir como base, como fonte, para a gente definir, por exemplo, um referente teórico. Organizar, por exemplo, uma literatura. Eu li um texto muito interessante da bibliometria para falar sobre as grandes etapas da inovação
né, dentro das empresas, capacidade da inovação, capacidade de inovação. Então, pegaram fizeram uma bibliometria realmente de todo o período em que foram publicados textos sobre inovação, pesquisas sobre inovação, e identificaram os grandes momentos da inovação, quais eram as tendências, mas naqueles momentos. E por aí construíram tipo uma tipologia, tá, da teoria sobre inovação. Então, quando a gente fala de bibliometria, a gente fala de estatística, a gente fala de métricas, a gente fala dessa estruturada, né, que você está chamando de bibliometria estruturada. No entanto, eu vi na década de 90, assim, começaram a surgir textos. Olha só, é um processo, eu acho, de aprendizagem da academia, tá? Além da bibliometria, a bibliometria era insuficiente, eu acho, para esse propósito de desenvolver um referente teórico, por exemplo, sustentado. Então, começaram a surgir textos, inclusive, eu acho que um autor, não sei se era peruano, esqueci o nome dele, mas ele incluiu a possibilidade de, além dessa fotografia das publicações, por exemplo, quantos textos tal autor publicou em tal ano, e tem 3 leis da bibliometria, né? A lei da centralidade das revistas, a lei dos autores que mais produzem, dos temas que mais aparecem, vamos dizer assim, e além dessas 3 leis e da publicação mesmo, desses indicadores de publicação, esse autor sugeriu que pudesse ser incluída a análise de conteúdo para aprofundar um pouquinho sobre essas tendências, né? Quais foram realmente as contribuições desses autores. Mas quando a gente passa para essa parte complementar mais qualitativa, a gente está saindo um pouco desse escopo da bibliometria. Então, você me pergunta sobre essa bibliometria estruturada para a revisão sistemática. Então, eu diria, assim, se eu fosse trabalhar com a minha lógica e com o que eu aprendi até agora, eu faria a bibliometria. Da bibliometria, eu poderia selecionar os textos que seriam importantes com os indicadores bibliométricos, porque dentro dos indicadores bibliométricos estão os autores que mais publicaram, estão os temas que mais aparecem. Então, de acordo com o que eu quero pesquisar, aí está, né, Pedro, o meu encaixe, né, do que eu quero pesquisar, eu poderia usar a bibliometria como uma primeira etapa dessa revisão sistemática de literatura, e faria a revisão sistemática de literatura. A revisão sistemática, ela, apesar de haver alguns equívocos aí, que eu leio também em textos, que parece que é uma revisão sistemática de todos os textos, não. A revisão sistemática de literatura busca responder uma pergunta muito específica sobre um problema muito delimitado de pesquisa. Por exemplo, veio da área de saúde, né? Se o paracetamol serve para curar conjuntivite, tá? Vamos botar um exemplo bem louco assim, tá? Então, eu vou pegar todos os estudos que estudaram a incidência do paracetamol para conjuntivite tipo A, tá? Para entender que é muito específica a pergunta, tá? Vou pegar todos os estudos, vou analisar todas as evidências, os resultados dessa pesquisa, tem que ser um estudo homogêneo, tem que usar o mesmo método de pesquisa, e etc., e vou conseguir considerar, identificar se o paracetamol serve ou não serve. Então, a revisão sistemática de literatura, ela serve para essa pergunta. Agora, como eu tinha falado na minha palestra, essas etapas da revisão sistemática de literatura inspiraram outros tipos de revisões. A revisão do alcance, scope review, ou a revisão integrativa, que de tudo isso, e outras, revisão qualitativa, tem vários outros tipos de revisões inspirados, então, migram algumas etapas dessa revisão sistemática de literatura. Então, se você quer desenvolver um referente teórico, né, talvez, dentro dessa bibliometria, selecionar os textos e poder fazer uma revisão aí. Essa análise de redes dos autores, né? Eu entendo que é essa análise de redes dos autores. Os autores que colaboram, obviamente, têm mais aderência e têm mais coerência no seu referente teórico. No entanto, quando a gente constrói um referente teórico, é muito importante também você conhecer os autores que contradizem essa corrente que você está adotando.
para se respaldar, para você realmente ter conhecimento do alcance da limitação do seu trabalho. Não sei se te respondi, tá? Mas é uma permanente construção, e eu adorei a sua pergunta para poder estabelecer até as diferenças entre bibliometria, revisão sistemática de literatura e revisões de literatura, né? Hoje, estão usando aqui no Equador o termo estado da arte para falar sobre os últimos 5 anos que foram produzidos textos sobre o tema que você está pesquisando. Então, é uma revisão sistemática adaptada para poder atualizar a bibliografia sobre o tema que você está estudando. Bom, primeira pergunta, eu acho que respondi, espero, Custódio, que não tenha te confundido mais. Elvira, que gusto conhecer-te à distância. Muito bem-vinda, Fei, bem-vinda, Fei, e nesses espaços hispano e porto-ibero-hablantes aqui. Você me faz uma pergunta interessante sobre a validez, né? Toda pesquisa qualitativa, ela tem formas de ser consideradas válidas, vamos dizer assim, dependendo de como você organiza o seu desenho metodológico, como você explicita seu desenho metodológico. Então, um desenho metodológico coerente, ele tem que estar alinhado a um problema de pesquisa, e também, obviamente, você tem que construir formas de validar esses dados. O mais típico é triangulação, né? Dependendo também de como você trabalha, por exemplo, a saturação teórica também, são 2 conceitos que são, vamos dizer assim, que poderiam dar esse sustento para uma validação dos seus dados. Agora, se você trabalha uma guia de perguntas com um piloto mais semântico, né, para saber se o que você está perguntando é entendido pelo seu grupo de pesquisa, seu grupo que está sendo pesquisado, seu sujeito da pesquisa, se você vai trabalhando também com outros pesquisadores, discutindo esses dados, construindo um processo, por exemplo, a validação. Existe um processo de validação dos códigos na análise de conteúdo, e na análise de discurso também, alguns estudos eu já vi. Então, existe também até técnicas de validação entre pesquisadores, existe uma das correntes de análise de conteúdo, do Krippendorf, ele trabalha até uma métrica estatística para validar se aquele código está sendo coerentemente usado por todos os pesquisadores quando eles codificam seus textos. Então, o processo de triangulação ele pode se dar em vários momentos da pesquisa, também na coleta de dados, mas também na análise de dados, também nos tipos de dados e nos tipos de análises. Então, vai depender de como você vai usar esse processo, vamos dizer assim, de validação desses dados, para que possa ter dados consistentes. Então, não existe uma forma de analisar dados mais válida do que outra. Vai depender de como você organiza. Você pode ler um texto de análise de conteúdo, análise de discurso, análise narrativa, análise de imagens, que esteja desorganizado, que não especifique como foram validados, coletados os dados. Então, é uma pesquisa que a gente pode... Eu, por exemplo, quando recebo artigos para avaliar e não tem um detalhe metodológico de como foram coletados os dados, como foram analisados os dados, eu já acho que ou a pessoa não teve tempo, não especificou, e etc., eu devolvo para que a pessoa me possa aclarar. E se pode ser feito sem software? Sim, depende do número de entrevistas, por exemplo, que você tem, ou o número de imagens que você tem. Agora, o software te ajuda, te viabiliza a organizar, sistematizar melhor as informações. Existem algumas ferramentas de inteligência artificial, se os dados não são sensíveis, você poderia usar, ele faz uma agrupação dos códigos, acho que é Meatpulp, alguma coisa assim, né? Mas só se os dados não são sensíveis. E, por exemplo, o próprio Excel, você pode usar... Quem sabe lidar com Excel, pode usar alguns daqueles gráficos para poder condensar também alguns dados qualitativos, fazer gráficos dos dados qualitativos. Porque a análise de conteúdo, ou a análise qualitativa de alguma forma, quando a gente trabalha com processo de codificação, a codificação em si não é difícil. Então, você pode usar o Excel. O
o que o software te ajuda é a organizar, sistematizar esses códigos em categorias similares. E tem algumas ferramentas para melhorar, por exemplo, a validez, para saber se a tua lógica de organizar os dados está coerente em termos, sabe assim, de cluster, de correlação entre esses códigos. Tem esses cálculos por trás de algumas das ferramentas dos softwares que são pagos, né? Alguns deles. Mas tem parece que o Iramutec, eu creio que é um software livre que também poderia ajudar Ele é meio chatinho para poder instalar, mas depois que você consegue instalar, você consegue usá-lo. Tá bom? Isso aí, Pedro. Maria, temos 3 perguntas aqui, pelo menos, e só 5 minutos, porque em princípio está programado até as 16h20, né? E os alunos têm outras atividades na sequência. Talvez se você puder dar uma nota breve sobre cada uma das perguntas e fazer os seus comentários finais. Pode ser assim, Larissa? Pessoal, só vou interromper rapidinho. Vai ser reproduzido um PowerPoint para vocês acessarem o QR Code e registrar a presença dos participantes. Então, quem estiver acompanhando, se puder acessar o QR Code. Você não precisa. Ah, não? Não, essa não é uma pergunta retórica, é verdadeira. Então, vou fazer Pode fazer a pergunta. Se a professora Mariana ela tiver um tempinho e quiser dar uma estendida, não tem problema, pode dar uma estendida para responder, tá bom? Tá bom, então vou fazer essas últimas 3 perguntas, dizer também que, salvo engano, José Wellington escreveu aqui na própria sala que a gente está, parabenizando pela qualidade da palestra, dizendo que é um tema muito importante. E aí tem 3 perguntas, uma a professora Mariana acabou de tocar agora, ao responder a pergunta da Elvira. Em todo caso, eu vou replicar aqui. Como a professora Mariana enxerga a aplicação da inteligência artificial na pesquisa qualitativa? Aí ela complementa, considerando a conexão com a palestra que tivemos mais cedo com o professor Limonge. Mas a professora Mariana não estava na palestra mais cedo com o professor Limonge, então ela não vai conseguir fazer essa conexão, tá, Débora? Mas fica a pergunta, como a professora Mariana enxerga a aplicação da inteligência artificial na pesquisa qualitativa. A segunda pergunta da Ana Lúcia Silva, daqui da FEI São Paulo. Qual o maior desafio, salvo engano, o aluno de doutorado aqui, da Ana Lu, né, como a gente conhece, daqui da FEI São Paulo, qual o maior desafio em trabalhar com pesquisa qualitativa, principalmente nas pesquisas com foco em minorias? Né? Pergunta da Ana Lu. E a Larissa, que acabou de dar algumas orientações para a gente aqui do ponto de vista da gestão, a quem agradeço mais uma vez por essa mediação técnica, pergunta quando utilizar a análise de conteúdo e análise de discurso, quando falamos de fenômenos pouco explorados, como o desenvolvimento local relacionado à cadeia de suprimentos de hidrogênio verde. Caberia uma análise de conteúdo? A pergunta da Larissa. Então, fica aí, Mari, com 3 perguntas para você se virar nos 30 aí, um pouco responder a essas perguntas, podendo se estender um pouco, como a Larissa falou, e fazer os seus comentários finais, enfim, sobre a palestra. Obrigada, Pedro. Obrigada, Débora, Ana Lu, Larissa e todos que participaram e que estão me escutando aqui também. Eu acho lindíssimo isso, né? Da gente poder estar se conectando através da internet e milhares de quilômetros de distância. O que eu vou falar aqui não são verdades, tá? São aprendizagens minhas que podem ou não ser adaptadas para vocês. A inteligência artificial, ela se alimenta de algoritmos, se alimenta dos dados que nós produzimos. Inclusive, a América Latina, o Sul, na verdade, o Sul global, como produz menos que o Norte global, apesar desse Norte e Sul, até a própria Mafalda também está questionando, né? A gente pode virar o globo e ter uma diferente perspectiva disso. Mas, enfim, dentro do sentido comum. Como o Norte produz mais do que o Sul, obviamente que as perguntas que a gente faz, por exemplo, um ChatGPT da vida ou qualquer outro, ele vai condensar essas respostas de uma lógica ou seja, dentro da lógica do que está sendo produzido, né?
Então, eu acredito que o uso da inteligência artificial ele é muito útil para tarefas repetitivas, mas não para produzir conhecimento, porque a produção de conhecimento ela está atada realmente ao que nós estamos construindo de conhecimento, nossas reflexões, e eu acredito que tem que ter muito cuidado com isso. Né? Eu acho que a inteligência artificial ela vai servir muito e serve muito para analisar grandes volumes de dados históricos, por exemplo, e para saber se o tsunami vai vir agora ou daqui a uns 5 anos, ou como que a gente projeta uma erupção do vulcão Cotopaxi, ou como foi o sistema de vacina do SUS durante a pandemia, e como é agora, ou como está o crescimento das doenças sexualmente transmitíveis. Então, analisa muitos volumes de dados que estão disponíveis. Quando a gente trabalha inteligência artificial para produzir, por exemplo, tá? Por trabalhar com algoritmos e por trabalhar com conhecimento que foi produzido por outras regiões, a inteligência artificial ela fica enviesada. Então, quando eu ensino inteligência artificial na metodologia de pesquisa, como, por exemplo, procurar textos com aquela plataforma Consenso. Ele vai procurar textos que existem, ele vai procurar textos que estão open access, acesso aberto, ele vai procurar textos que estão na base dos Scopus, porque você pode identificar ali, mas se você limita a sua pesquisa bibliográfica àqueles textos, você já está enviesado para o algoritmo que está ali. Então, eu sempre ensino como uma ferramenta de apoio para tarefas que vão ser complementadas, por exemplo, quando você vai até a sua base de dados, você cria outras estratégias de busca, outras palavras, equações de busca, eu chamo equações, mas outras pessoas chamam frases de busca, quando você usa os operadores booleanos e tal. E é o ser humano que vai criando esses outros significados e tal. Posso me apoiar em inteligência artificial para, por exemplo, ver quais são os sinônimos, não sei, de responsabilidade. De repente, eu não estou pensando em um. Então, eu me apoio, mas eu não deixo na mão da inteligência artificial. Quem comanda a inteligência artificial sou eu. Quando a gente trabalha dados qualitativos, para analisar dados qualitativos, depende do dado. Então, eu nunca vou me apoiar, Mariana Lima Bandeira, nunca vou me apoiar 100% na inteligência artificial. Eu peço ajuda, mas eu também critico a ajuda. Então, eu sou meio chata com isso, né? Eu até testo para saber qual é o alcance. Agora, a inteligência artificial tem me servido muito lindamente para produzir, por exemplo, relatórios que eu tenho que falar certas coisas, então eu já tenho um modelo, eu estou com preguiça de atualizar os dados, eu faço assim, tarefas repetitivas que eu sempre reviso também, mas que não são incidentes dentro de um conhecimento. Eu tenho muita responsabilidade com o conhecimento, então eu acredito, por exemplo, que a gente tem que usar com responsabilidade, com controle, com consciência e sabendo do que se trata. E, finalmente, eu acho que a inteligência artificial ela pode ser usada quando você sabe do tema. Porque quando você não sabe, você fica refém. E quando você sabe, inclusive, identificar os erros, os vieses, as distorções, as limitações daquilo que ela te traz. Inclusive de textos, né? Leitura de textos, por exemplo, se você pede para um chat PDF para ler um texto e etc. Né? Ela funciona um pouquinho melhor também na tradução. Eu, quando traduzo textos, eu passo por aquele Grammarly e me ajuda bastante. Então, é com cuidado, é com atenção o uso da inteligência artificial na pesquisa qualitativa, Débora. E nem pensar em colocar dados sensíveis de uma entrevista ou fotografias sensíveis na inteligência artificial, porque eu acho que aí é bem delicado, né, da nossa parte. Desafio da pesquisa Quali, Ana Lu, em foco em minorias e temas pouco explorados, como desenvolvimento local, por exemplo. Eu vou responder essas duas perguntas em uma só, porque a análise de conteúdo, a análise de discurso, a análise de narrativa, qualquer análise qualitativa, ele não tem a ver com se o tema é pouco explorado ou menos explorado, mas é como você... existe uma palavra em espanhol que eu acho lindo, planteia, não? Como você coloca ou problematiza a sua pergunta de pesquisa.
A análise de discurso, geralmente, ela está querendo buscar as tensões, as contradições, ou processos emancipatórios. São questões que estão além, né, do que é visível, né? O que está subjacente no que aparece, tá? Então, a análise de discurso, se o seu problema de pesquisa está querendo saber ou de resistências, ou de tensões, ou de contradições, nesses elementos que têm uma dimensão do poder, vai por esse caminho. Lembrando que a análise de discurso, isso eu falo numa das aulas que dou dentro da disciplina do Jacques também, a análise de discurso, ela trabalha com 2 eixos temáticos. Um eixo que é discursivo, que são dessas categorias das tensões ou das contradições ou do poder que você trabalha, e um outro eixo que é o temático. Então, eu quero saber, por exemplo, de responsabilidade social, se está coerente com o que diz e etc. Então, eu primeiro trabalho as dimensões do poder e depois as dimensões de responsabilidade social, e no cruzamento dessas duas categorias, eu estou trabalhando esse discurso, tá? E a análise do conteúdo é ver o que o conteúdo está trazendo, né? O que está sendo dito, o que está sendo visibilizado. Então, geralmente é um eixo. Então, não tem a ver com ser ou não ser explorado, é como você coloca seu problema de pesquisa. E desafios, Ana Lu, da pesquisa qualitativa são muitos, né? Primeiro, deslegitimar essa pesquisa qualitativa. Por isso, por exemplo, a pergunta da validez tem a ver com isso, né? Atualmente, no Brasil, eu acho que a gente já está num outro momento de legitimação, ou seja, de que a pesquisa qualitativa e a pesquisa mista, ela tem legitimidade, já tem o seu local, o seu lugar. E, no entanto, existem algumas revistas que ainda só publicam estudos quantitativos, então você tem que realmente buscar esse seu espaço para publicar seu trabalho, porque ela já está sendo construída com legitimidade, e, obviamente, ter todo esse cuidado no desenho da pesquisa, ter os cuidados com a inteligência artificial, né? Usar realmente os recursos que a pesquisa qualitativa tem para fortalecer ainda mais esse rigor metodológico e mostrar que foi um estudo sério, que não foi um estudo feito só para descrever os dados, mas bem para analisar, que existe um processo de análise de dados por trás também, né? Porque, e com isso fecho, Pedro, às vezes a análise qualitativa, ela fica restrita à descrição do que as pessoas disseram, e a análise qualitativa tem que ir além. Ela vai usar o referente teórico como lentes, como óculos, né, para poder analisar aqueles dados. Tá, fulano disse isso, ciclano disse isso, tenho esses códigos, e qual é a contribuição minha para o conhecimento? Como é que eu vou usar esses dados para transformar isso em informação e melhorar a vida social, etc. Bom, é isso. Não sei se fecho, mas eu realmente estou muito feliz de estar aqui. A minha energia está lá na estratosfera. Eu agradeço a todos vocês esse carinho. Eu recebo todas essas vibrações aqui, gente. Muito obrigada. Pessoal, agradecer também a todos e todas que estão presentes. Agradecer mais uma vez ao professor Ayman, que é o mentor da galera, dos alunos de mestrado e doutorado na organização desse evento. Agradecer às alunas de mestrado e doutorado, os alunos de mestrado e doutorado que fazem parte da comissão da ANAFEI. Eu tinha pensado uma fala da professora Mariana Lima Bandeira, no momento ali da primeira parte da apresentação dela, e gostaria de pensar uma outra agora nesse final, quando ela diz que a pesquisa qualitativa não deve só apenas ser descritiva, né, no sentido de apenas apresentar, né, trecho das falas dos entrevistados, enfim, ou de outros tipos de dados qualitativos que foram levantados, coletados ou construídos, seja lá como a gente quiser falar, mas que ela tem que servir para teorizações, para reflexões, né? Porque às vezes a gente tem uma baixa autoestima, né, de pesquisadores qualitativos, pesquisadoras qualitativas, e a gente tem que tensionar também os dados com uma reflexão teórica e ver como a gente pode contribuir com a teoria a partir também dos dados qualitativos. Acho que a professora Mariana deixa essa mensagem, né, da importância da pesquisa qualitativa, de se somar à pesquisa quantitativa, à pesquisa multimétodo, na produção do conhecimento e administração, que pode seguir, então, a
uma multiplicidade de abordagens metodológicas, epistemológicas, enfim. Sim, Mariana, pode falar, fica à vontade. Desculpa, Pedro, eu não queria deixar esse erro passar. Eu quero agradecer ao Ayman, ao professor Ayman, que me convidou, a Larissa também, e todo esse grupo. Desculpa, foi, eu acho que muita emoção. Quero deixar bem expresso aqui meu agradecimento pelo professor Ayman pelo convite e pela organização desse grupo lindo de estudantes também. Obrigada, Pedro, por me dar esse pedacinho aí. Não te escuto. Opa, desculpa. Na verdade, nós que te agradecemos, eu faço minhas as palavras aqui da Ana Lu, da Larissa, do Ayman, por ter aceitado esse convite, meio a nossa vida, que é sempre muito atribulada, com orientações, com produções que a gente tinha cobrado, com as aulas, enfim, de ter aceitado esse nosso convite. Então, agradecer mais uma vez a professora Mariana Bandeira, desejar uma boa continuação de ENAFEI para todos e todas os presentes, e encontramos aí pelos corredores da FEI, enfim, pelos espaços virtuais, para trocar e produzir um conhecimento que contribua para o bem viver, como a professora Mariana Bandeira também tão lindamente apontou. Tá bem? Muito obrigado. Muito obrigada, Mariana. Obrigada, meu Bita. Beijo em todos. Estou esperando aqui. Sim, estou doida para ir. Saudades. Obrigada, gente. Tudo de bom.